Por anos, eu achava que meu corpo era a arena, que as batalhas que eu enfrentava eram apenas físicas, ditadas por meu nível de energia, meu peso ou a qualidade do meu sono. Eu achava que meu humor era uma equação química, que minha ansiedade era um problema do meu sistema nervoso e que a minha letargia era apenas o resultado de um dia cansativo. Eu estava terrivelmente errado. E se você sente o mesmo, eu te peço para me escutar com o coração aberto, porque a verdade que eu descobri vai muito além do que a ciência ou a medicina podem explicar. O que estava no meu prato estava afetando minha alma, e essa não é uma batalha que você vence com dieta e exercícios. É uma batalha que você vence com a verdade, com um despertar. Essa revelação me atingiu de forma avassaladora quando eu comecei a entender que a guerra pela sua alma não é travada apenas em lugares distantes ou em batalhas espirituais que parecem grandes e óbvias. Não, essa guerra é muito mais íntima do que você pode imaginar. Ela está no seu prato, na sua mão, na sua boca. O inimigo não é um fantasma no escuro, uma figura distante que se manifesta em grandes eventos. Ele é um estrategista astuto, que usa ferramentas que parecem inofensivas, que se misturam à sua rotina diária, tão sutis que você nem percebe. Ele usa a comida para te enfraquecer e te controlar. Pense comigo e vamos voltar para o princípio de tudo. O pecado original, que mudou o destino da humanidade para sempre, aconteceu no Jardim do Éden e foi por causa de um fruto. Não foi uma discussão acalorada, não foi um ato de violência ou uma traição grandiosa, foi uma tentação que usou a comida como isca. Gênesis 3:6 nos mostra que Eva viu que o fruto era bom para comer e que era agradável aos olhos. Essa mesma estratégia de engano, a de usar o desejo do paladar para abrir uma porta no coração e no espírito, é usada contra nós hoje, com uma eficácia ainda maior. O inimigo sabe que se ele puder te conquistar através do seu apetite, ele terá um caminho direto para a sua alma. O que a Bíblia nos ensina é que Satanás nunca parou de usar a comida como arma. Ele continua seu ataque, manipulando o que comemos, nos levando a vício, à letargia, à preguiça espiritual e, por fim, a uma cegueira espiritual. Ele não quer que você seja forte. Ele não quer que você caminhe na clareza e no poder da presença de Deus. Ele quer que você esteja sobrecarregado, exausto e incapaz de ouvir a voz do Espírito Santo. Ele quer que você fique preso a anseios que aprisionam tanto seu corpo quanto sua alma. Ele se alegra quando a gente prioriza o prazer momentâneo em vez da realização eterna. Mas eu preciso que você entenda uma coisa crucial. Você foi feito para algo muito maior. Você foi chamado para viver em força, clareza e vitória espiritual. Seu corpo não é apenas carne e osso. Ele é o templo do Espírito Santo. E o que você coloca nele é crucial. E eu não estou falando apenas de calorias. Estou falando de algo muito mais profundo. A comida não é neutra. Ela é uma ferramenta e ela pode ser usada para honrar a Deus ou para te afastar dele nos próximos minutos. Eu vou te revelar 3 alimentos específicos que Satanás usa para te enfraquecer e controlar. Alimentos que não só prejudicam seu corpo, mas têm profundas consequências espirituais. Se você realmente quer caminhar na plenitude do poder de Deus, é hora de reconhecer essas armas do inimigo e lutar contra elas. É hora de se libertar. É hora de expor as correntes que o inimigo tem usado. E a primeira delas está disfarçada de conveniência, de praticidade. O primeiro alimento que rouba sua força espiritual são os alimentos artificiais e ultraprocessados. Desde o princípio, a comida nunca foi apenas sobre sobrevivência. Era sobre comunhão, sobre confiança, sobre nos alinharmos com a ordem divina que Deus estabeleceu. O maná que Deus enviou aos israelitas no deserto em Êxodo 16:4 não foi apenas comida, foi uma lembrança diária da sua fidelidade
da sua provisão, de que a vida verdadeira vem dele. Mas Satanás, ele nunca cria, ele apenas corrompe. Ele pega o que Deus criou para o bem e o distorce. Hoje, a comida não é mais um dom de nutrição. O inimigo a transformou em uma imitação barata, enchendo nossos pratos com substâncias quimicamente alteradas que não sustentam a vida, mas a esgotam. As prateleiras dos supermercados estão cheias de produtos que prometem satisfação, mas nos deixam vazios, letárgicos e viciados. Isso não é sobre a sua saúde física. O diabo não se importa com a sua cintura, ele se importa com a sua fraqueza. Ele quer seu corpo pesado, sua mente turva e seu espírito embotado. Quando você está sempre cansado, quando seu corpo está pesado por toxinas, o que acontece? Você luta para orar. Você luta para se concentrar na palavra de Deus. Você luta para ouvir a voz suave do Espírito Santo. Isso não é uma coincidência, é uma estratégia. A versão do inimigo para a comida faz o oposto do que a palavra de Deus promete. Em vez de nutrir, ela destrói. Em vez de sustentar, ela escraviza. Em vez de fortalecer o templo do Espírito Santo, ela o enfraquece. Eu quero que você ouça isso com o seu coração. Você nunca foi feito para viver sob esse tipo de escravidão. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que até mesmo o que você come deve honrá-lo. Seu corpo não é seu, ele pertence ao Senhor. E se o inimigo colocou engano no seu prato, se você tem se alimentado de algo que embota seu espírito e rouba Vamos sua falar força, sobre a segunda corrente. é hora de se libertar. Que se disfarça de recompensa, de um pequeno presente para a alma, mas que na verdade é um laço do inimigo. Pense nas suas próprias experiências. Você já se viu buscando algo doce, não porque estava com fome física, mas porque algo dentro de você clamava por isso? Talvez seja aquele biscoito no meio da tarde, um refrigerante para te acordar de um dia exaustivo, ou apenas um pequeno doce para te ajudar a superar uma emoção difícil. O que acontece, no entanto, é que o alívio que esse tipo de alimento oferece dura apenas um instante. O conforto momentâneo desaparece e logo você se encontra de volta ao ponto de partida, cansado, ansioso e desejando mais. Isso não é só um hábito ruim ou uma fraqueza de caráter. Isso é, na sua essência mais profunda, escravidão. Eu preciso que você entenda que Satanás está usando isso contra você de uma forma que te impede de viver a vida plena que Deus tem para você. A Bíblia nos alerta de forma contundente sobre o perigo de sermos escravizados pelos nossos próprios desejos. Filipenses 3:19 descreve aqueles cujo Deus é o ventre, ou seja, aqueles que vivem pelas suas vontades e apetites em vez de viverem pelo Espírito Santo. E acredite em mim, o açúcar é uma das maiores formas que o inimigo usa para manter as pessoas presas nessa mentalidade. O açúcar não é apenas um alimento. Ele se tornou um ídolo. Ele promete conforto temporário, mas te deixa vazio e dependente. Ele adormece as emoções, distrai a mente e alimenta a ansiedade, a depressão e a letargia espiritual. O inimigo é astuto. Ele não ataca apenas com pecados óbvios, visíveis para todos. Ele trabalha através das pequenas coisas, das indulgências sutis, dos hábitos aparentemente inofensivos que se transformam, com o tempo, em correntes inquebráveis. O açúcar promete alívio e prazer, mas entrega dependência. Ele se finge de fonte de alegria, mas lentamente rouba sua energia, seu foco e sua paz interior. A paz que só pode vir de Cristo. E aqui reside o perigo real. O açúcar não afeta apenas o seu corpo físico, ele afeta seu espírito de uma maneira profunda. Quando você está constantemente na montanha-russa
de altos e baixos causados pelo açúcar, sua mente fica nebulosa, sua energia se torna instável, suas emoções ficam frágeis e erráticas. E nesse estado de desequilíbrio, é muito mais difícil orar. É muito mais difícil se concentrar na palavra de Deus. E é praticamente impossível ouvir a voz suave e calma do Espírito Santo. Isso é exatamente como Satanás mantém as pessoas espiritualmente adormecidas através de um ciclo vicioso de pequenas indulgências que, no final, levam a uma grande ruína. Satanás é o mestre da decepção. Ele sussurra: apenas um pouco não vai fazer mal. Ele te tenta com a ilusão de que o açúcar vai te fazer sentir melhor, assim como ele tentou Eva no jardim com o fruto proibido. Mas o que parece ser uma pequena indulgência, hoje pode se tornar uma fortaleza, uma prisão inexpugnável. Amanhã, essa batalha não é sobre a sua disciplina pessoal ou força de vontade. É sobre controle. E eu preciso que você ouça isso hoje com toda a clareza. Deus não te projetou para viver em servidão. Ele não te criou para ser um escravo de vícios, de desejos ou da comida emocional. A Bíblia nos chama ao autogoverno, não em nossa própria força, mas através do poder que o Espírito Santo nos dá. Gálatas 5, 22-23. Nos lembra que o autogoverno é um fruto do Espírito. Isso significa que, quando você caminha com Deus, Ele te dá o poder para dizer não ao que te prejudica. Você não precisa viver sob o ciclo vicioso do vício em açúcar. Você não precisa depender de energia artificial quando Deus prometeu ser a sua verdadeira força. 1 Pedro 5, 8 nos adverte: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você não pode lutar uma batalha espiritual se sua mente está constantemente turva, seu corpo está sempre exausto e suas emoções estão sempre instáveis. O inimigo quer te manter distraído, te manter fraco, mas você não foi feito para a vitória. Isaías 55, 2 nos faz a pergunta mais crucial de todas: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. Por que continuamos a buscar o que não nos nutre de verdade? Por que continuamos nos alimentando do que nos deixa vazios e famintos? O açúcar é uma imitação. Ele dá a ilusão de satisfação, mas nunca satisfaz de verdade. Somente Deus pode, então, fazer isso. Hoje, eu te desafio: quebre o ciclo. Rejeite o engano do inimigo. Escolha o autogoverno através do poder do Espírito Santo. Você não precisa mais do açúcar para encontrar conforto, porque você tem o próprio Consolador. Agora, vamos falar sobre a terceira e última corrente que o inimigo tem usado para enfraquecer o corpo e o espírito de muitos. Esta é a mais traiçoeira de todas, porque não se manifesta com a urgência de um vício ou Ele com não a promessa ataca de um sempre prazer com um mal gritante óbvio, e inimigo, é com a sutil. perversão evidente que choca a consciência. Às vezes, ele sussurra em sua mente. Isso não importa. Ele convence as pessoas de que pequenos compromissos são inofensivos, que um pequeno desvio da verdade de Deus não é motivo de preocupação, que uma indulgência aqui ou ali não vai afetar seu caminhar com Ele. Mas eu preciso que você me ouça com toda a seriedade que a sua alma merece. Esses pequenos compromissos são as rachaduras que, ao longo do tempo, enfraquecem o seu alicerce espiritual. Eles são as sementes da desobediência que crescem em silêncio e, quando você menos espera, se transformam em fortalezas que parecem inabaláveis. E uma das formas mais sorrateiras que Satanás usa para enganar as pessoas é distorcendo o que elas consomem, fazendo-as acreditar
que o que elas colocam em seus corpos não tem a menor significância espiritual. A mentalidade do mundo é que seu corpo é apenas seu, um receptáculo descartável que você pode preencher com o que quiser, sem consequências espirituais. Mas a Bíblia conta uma história radicalmente diferente. Desde o princípio, Deus separou alimentos limpos e impuros. Em livros como Levítico 11 e Deuteronômio 14. Ele deu instruções detalhadas sobre o que o seu povo deveria e não deveria comer. Essas leis não eram um ritual sem sentido, uma lista de regras arbitrárias. Elas eram um chamado à santidade, um convite para se separar do mundo e se alinhar com a pureza divina. O propósito dessas leis era proteger, purificar e santificar o povo de Deus, tornando-o diferente das nações vizinhas. Porque o que você consome, de fato, ele nutre seu corpo, molda, mas também afeta o seu espírito. E, no entanto, a sociedade de hoje zomba desses limites. Ela glorifica o que Deus uma vez proibiu e celebra o que foi criado para a destruição. Pense no que a palavra de Deus chama de imundo. São os animais que limpam a terra, os carniceiros, os que se alimentam de lixo e de tudo o que está podre, e ainda assim, a cultura moderna eleva essas criaturas a iguarias, a comidas de luxo, e eu sei o que muitos pensam. Você pode estar dizendo, mas isso era no Antigo Testamento. Nós estamos sob a graça agora. Sim, nós estamos sob a graça, mas a graça não nos dá licença para viver de forma impura. A graça não torna o que é imundo puro. A graça não nos liberta da responsabilidade de honrar a Deus com nossos corpos. 1 Coríntios 3:16 nos questiona com uma pergunta que deveria ressoar em nosso espírito. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Se você não sujaria o templo de Deus com o que é impuro, por que sujaria seu próprio corpo, a morada sagrada do Espírito Santo? Você não é qualquer um. Você é um vaso escolhido, e o que você coloca em seu corpo importa, não só fisicamente, mas espiritualmente. A desobediência do inimigo nem sempre é alta. Às vezes, é um sussurro silencioso que normaliza o que antes era impensável. Pense em Daniel. Quando ele foi levado cativo para a Babilônia, um império pagão, ele e seus amigos foram levados à corte do rei e oferecidos a melhor comida que o mundo tinha a oferecer. Mas Daniel sabia que comer o que era impuro, o que havia sido oferecido a ídolos, comprometeria sua santidade. Daniel 1:8 nos diz: Daniel resolveu no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele fez uma escolha. Ele escolheu a obediência em vez da indulgência. E por causa dessa decisão, Deus o abençoou com sabedoria, favor e uma força sobrenatural que o elevou acima de todos ou pense em Noé. Outros. O mundo ao redor dele está diante de você, o pecado, mas ele escolheu ouvir e obedecer aos comandos de Deus. Gênesis 6:22 nos diz: Noé fez tudo o que Deus lhe ordenara, e por causa dessa obediência radical, ele e sua família foram salvos quando o dilúvio veio. O mesmo princípio se aplica a nós hoje. As leis de Deus não são restrições destinadas a limitar-nos. Elas são instruções destinadas a preservar-nos, a nos manter fortes, eu te pergunto hoje, puros, com toda a urgência da minha alma, com a sua vontade. Você seguirá o mundo ou seguirá a palavra? Você permitirá que o inimigo normalize a desobediência em sua vida? Ou você se manterá firme na retidão? Deus te chamou para ser separado, para honrá-lo não apenas em seus pensamentos, não apenas em suas palavras,
mas em seu próprio corpo, em cada escolha, em cada ação, em cada mordida. O inimigo sempre usou a comida como uma arma, não porque ele se importa com o que está no seu prato, mas porque ele sabe que o que você consome afeta seu corpo, sua mente e seu espírito. Ele te quer escravizado, mas Deus te chama a algo muito mais alto. A batalha que enfrentamos não é sobre a nossa capacidade de seguir uma dieta ou de resistir a uma tentação passageira. Ela nunca foi. A essência do nosso conflito é a devoção. É sobre quem tem o seu coração, quem tem os seus desejos, quem tem a disciplina da sua vida. Satanás sempre usou a comida como uma arma, não porque ele se importa com o que está no seu prato, mas porque ele sabe que o que você consome afeta seu corpo, sua mente e seu espírito. Ele sabe que o alimento pode te tornar forte no Senhor ou te deixar fraco e vulnerável. E por isso, ele tenta, ele atrai, ele oferece imitações que parecem doces, mas te deixam vazio. Ele alimenta desejos que te afastam da presença de Deus, embotam o seu discernimento e te mantém em ciclos de exaustão e distração. Mas eu preciso te dizer novamente, com toda a convicção que tenho, você não foi feito para as correntes. Você não foi chamado para viver sob o controle de nada, a não ser do Espírito Santo de Deus. Cada mordida que você dá, cada escolha que você faz à mesa, está te levando para mais perto de Deus ou para mais longe dele. Cada vez que você come, você está fazendo uma decisão. Você vai comer na mesa do Senhor ou vai aceitar o que o inimigo está oferecendo? Essa não é uma questão de regras vazias. Não se trata de uma lista de alimentos proibidos para que você se sinta culpado ou envergonhado. Trata-se de liberdade. Trata-se de se alinhar com o melhor de Deus para a sua vida, caminhando em força, clareza e santidade. E para ilustrar a verdade desta liberdade, não há exemplo maior do que o do nosso Salvador. Jesus, após jejuar por 40 dias e 40 noites, estava no deserto, faminto, fraco na carne, mas absolutamente forte no espírito. E quando Satanás se aproximou dele, sua primeira tentação foi direta e traiçoeira, uma oferta que parecia perfeitamente razoável. Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pão. A tentação era para que Jesus usasse o seu poder divino para satisfazer uma necessidade física imediata, mas Jesus, intensa, em sua sabedoria infinita e sua dependência total do Pai, não caiu na armadilha. Ele declarou com uma voz que ecoa por toda a eternidade: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa é a sua resposta. Essa é a sua arma mais poderosa na batalha que está diante de você. Sua vida não é sustentada apenas pelo que você come. Ela é sustentada pelo poder de Deus, pela palavra que Ele fala, pela vida que Ele oferece. O inimigo te quer escravizado aos seus apetites, mas Deus te chama a algo maior, a uma vida de vitória sobre eles. O inimigo te oferece imitações que nunca vão satisfazer a sua fome mais profunda, mas Deus te oferece o pão da vida, que é a sua própria presença. O que está em jogo aqui é a sua liberdade, é a sua capacidade de caminhar em total dependência de Deus, não das suas emoções, das suas vontades ou dos seus desejos carnais. O inimigo ataca o seu corpo para ter acesso à sua mente e ao seu espírito. Mas a vitória de Cristo no deserto nos mostra o caminho. A nossa resposta não deve ser baseada na nossa força de vontade, mas na nossa fé. Não é sobre o que nós podemos fazer, mas sobre o que Ele já fez. Ele nos deu o poder, através do Espírito Santo, para resistir ao diabo e a todas as suas tentações. Portanto, a escolha está diante de você. Hoje é o seu momento de decisão. Você vai se libertar e se banquetear com o que Deus preparou para você, com um verdadeiro sustento que vem da sua palavra
e da sua presença? Ou você vai continuar comendo da mão do inimigo, aceitando as imitações que te deixam fraco, cansado e vazio? Esta não é uma batalha que você pode adiar. O inimigo está à espreita, buscando a quem possa devorar, mas a mesa de Deus está posta e nela há abundância, liberdade e vitória. A decisão é sua. A escolha, mas a vitória não se alcança apenas. O campo de batalha foi revelado. Ela se concretiza com a nossa rendição. Antes de fecharmos essa mensagem, eu te convido a se juntar a mim em uma oração fervorosa. Este não é apenas um momento de palavras. É um momento de guerra espiritual. É um momento para você se entregar, para quebrar todas as correntes que o inimigo usou contra você e para convidar o poder de Deus a transformar sua vida de dentro para fora. Então, onde quer que você esteja, eu te convido a abrir seu coração, a levantar sua voz e a vir comigo diante do trono do Senhor. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós viemos diante de Ti com as mãos abertas e os corações humildes, rendendo-nos completamente à Tua vontade. Tu és o Criador de todas as coisas, aquele que nos formou com amor, que projetou cada detalhe de nossos corpos com sabedoria, propósito e cuidado. Tu nos deste tudo o que precisamos para caminhar em força. Nós confessamos que muitas vezes nos desviamos. Fomos seduzidos pelo que é fácil, pelo que agrada à carne, pelo que entorpece em vez de nutrir. Nós permitimos que os enganos do inimigo se enraizassem em nós, de maneiras que nem sequer reconhecemos. Mas hoje, Senhor, pedimos a Tua misericórdia, a Tua limpeza e a Tua renovação. Pai, quebra cada corrente que nos prende. Se temos sido prisioneiros de vícios, de desejos doentios, de hábitos que nos afastam do Teu melhor, liberta-nos pelo poder do Teu nome. Se o nosso discernimento tem sido entorpecido, se as nossas mentes têm ficado confusas, se os nossos corpos têm sido enfraquecidos, deixa o fogo do Teu Espírito queimar todo e qualquer obstáculo. Restaura a clareza onde houve confusão. Restaura a disciplina onde houve indulgência. Restaura uma fome por Ti que seja maior do que qualquer desejo pelas coisas deste mundo. Senhor, reconhecemos que esta batalha é mais do que física. É uma batalha pela nossa alma. O inimigo busca nos escravizar, nos distrair e nos destruir. Mas Tu, ó Deus, nos chamaste para uma vida de vitória, uma vida de poder, uma vida de força espiritual inabalável pelos esquemas do diabo. Portanto, tomamos nossa posição hoje. Rejeitamos as mentiras que nos dizem que não podemos mudar. Rejeitamos as tentações que nos mantêm presos. Rejeitamos o compromisso que enfraquece nosso caminhar contigo. Em vez disso, abraçamos a disciplina do Teu Espírito. Abraçamos a sabedoria dos Teus caminhos. Abraçamos a vida abundante que Tu colocaste diante de nós. Senhor, ensina-nos a Ti honrar em tudo, até mesmo no que comemos e bebemos. Não com um legalismo vazio, nem com medo, mas com alegria, com um coração que deseja glorificar-Te em cada escolha. Que nossos corpos sejam templos que brilham com a Tua presença. Que nossas mentes sejam claras, nossos corações sejam fortes e nossos espíritos sejam firmes. Pai, nós Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua paciência e pela Tua ajuda constante em nossa fraqueza. Sabemos que em nossa própria força falhamos, mas em Ti nós superamos. Por isso, nos apoiamos em Ti, nós confiamos em Ti. Caminhamos em fé, crendo que Tu estás nos conduzindo a um lugar de maior liberdade, maior clareza e maior propósito. Nós Te amamos, Senhor. Damos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em o poderoso nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, fortaleceu a sua fé ou te desafiou a caminhar em maior obediência, eu te convido a fazer algo. Primeiro, a dar um curtir neste vídeo.
Isso ajuda a espalhar esta mensagem para outras pessoas que precisam ouvir esta verdade. Segundo, se inscreva no canal para que você não perca outras mensagens que podem te fortalecer. E terceiro, e mais importante, compartilhe isso com alguém que você ama, com alguém que precisa de liberdade. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Que Deus te abençoe, te guie e te dê poder para caminhar em sua liberdade todos os dias.